Olá, muito boa noite a todos. Ora, hoje estamos aqui para mais uma live com uma convidada muito especial, a doutora Raquel Rodrigues, que é da área da Psicologia Positiva, e já vamos falar mais um pouco sobre esta nossa convidada, que tem um currículo extensíssimo. Portanto, hoje vamos falar de dois temas muito importantes na área do emagrecimento. Vamos falar como transformar hábitos alimentares, portanto, os processos de emagrecimento exigem sempre uma transformação de hábitos alimentares para que, de facto, os resultados sejam consistentes e duradouros. Não é só uma mera dieta, uma mera mudança, portanto, é uma transformação a longo prazo. E vamos falar ainda em como lidar com a fome emocional. Portanto, são dois grandes temas. O nosso tempo é limitado aqui ao tempo de uma live e, de facto, vamos convidar aqui a Raquel Rodrigues, que é coach e especialista em psicologia positiva, que se vai juntar aqui a nós para falarmos sobre estes dois temas. Vamos esperar mais um pouco. Eu, entretanto, vou acrescentando aqui que, de facto, em toda a minha vida profissional e quando toca aos processos de emagrecimento, sempre senti necessidade de fazer mais especializações para além da nutrição, do plano alimentar, da quantificação, das escolhas, dos horários. Há sempre uma parte motivacional. Como é que eu vou motivar as minhas clientes a cumprirem uma alimentação mais adequada? Como é que a longo prazo as vou conseguir estimular a ter uma transformação de hábitos? Portanto, isto trouxe-me uma formação muito especial com a colega Joana Carvalho Costa e fiz realmente o curso em NutriCoaching, que me tem expandido aqui bastante os horizontes em termos de outras possibilidades de continuar também a apostar no meu desenvolvimento enquanto profissional e enquanto pessoa. Tenho conhecido pessoas fantásticas nestas áreas, portanto a Raquel Rodrigues é uma delas e, de facto, vai ser um gosto muito grande em ter aqui a Raquel. Estamos agora aqui com alguma dificuldade técnica, vou ver se consigo convidar a Raquel. Para que ela se junte a nós aqui na live. Portanto, estas novas tecnologias, estamos a dominá-las, estamos no processo. Vamos ver se a Raquel, entretanto, recebe aqui o convite. Olá! Olá, muito bem-vinda, doutora Raquel. Muito boa noite. É uma honra tê-la aqui hoje. Obrigada eu. A gratidão é toda minha. Então, eu já estive aqui a fazer uma pequena introdução às temáticas que vamos falar em termos da transformação de hábitos alimentares, no contexto dos processos de emagrecimento, na questão de como lidar com a fome emocional. E também falei um bocadinho da minha trajetória em termos das formações que tenho feito nos últimos meses, em termos da programação neurolinguística, do coaching nutricional, e que tenho vindo a expandir a minha mente e a conhecer pessoas novas, e realmente estava a dizer que a Raquel foi uma novidade. A entrar ao dinheiro. Ok, boa. Uma novidade que nos vai trazer aqui uma grande mais-valia. Quero apresentá-la sem me esquecer aqui de nada, porque tem realmente um currículo vastíssimo. Portanto, a doutora Raquel Rodrigues tem 2 licenciaturas em Educação Física, é mestre no ensino de Educação Física, é mestre em Psicologia Clínica, em Terapia Cognitiva do Comportamento, especialista em Inteligência Emocional e Psicologia Positiva, doutoranda em Educação, coach sistémica. Tem várias pós-graduações em neurociências, incluindo a neuroestratégia na ansiedade e depressão, portanto aqui áreas mesmo muito importantes na parte do comportamento alimentar também. É terapeuta holística e instrutora de yoga do riso, portanto que é multifacetada e realmente
tudo isto me atraiu imenso para convidar para estar aqui connosco hoje, para aprendermos um pouco mais consigo. Eu queria fazer aqui uma introdução, ler aqui uma passagem do médico Deepak Chopra, que deve conhecer com certeza. É um médico que tem mais de 75 publicações, é defensor da medicina holística, e então ele tem aqui uma passagem muito interessante que fala de vários pilares importantes para que de facto estejamos equilibrados do ponto de vista da nossa saúde. Então, vou ler a passagem. A abordagem mente e corpo vai funcionar porque ela exige apenas uma coisa: encontrar a própria satisfação. E isso é algo que a comida por si só não pode dar. Portanto, devemos nutrir o corpo com alimentos saudáveis, o coração com alegria, compaixão e amor, a mente com conhecimento, o espírito com serenidade e consciência pessoal. Portanto, com a consciência todas estas coisas se tornam possíveis, porém se nós as negligenciarmos, elas afastam-se cada vez mais do nosso alcance. Parece paradoxal, mas para perder peso é necessário se preencher, portanto é preciso haver um preenchimento. Se nos preenchermos com outro tipo de satisfação, a comida não será mais um problema, jamais deveria ter sido. Comer é uma maneira natural de se sentir feliz, comer em excesso não. Portanto, isto foi um excerto aqui de um livro, Tem Fome de Quê?, do Deepak Chopra, um médico que é defensor das terapias da medicina holística. E então iria começar aqui a lançar as perguntas para a nossa Raquel, para a doutora Raquel, nos responder. Portanto, vamos começar se calhar um bocadinho antes do início, que tem a ver com uma fase em que a mulher, portanto estamos aqui a falar no nicho do emagrecimento feminino, a mulher sabe que tem um problema, sabe que precisa de emagrecer para se sentir melhor, para ganhar mais saúde. Então a questão é como trabalhar o amor próprio e a autoestima de modo a dar o primeiro passo para começar a cuidar de nós próprias, quando o excesso de peso compromete o bem-estar físico e psicológico. E como fazer isso de modo a colocarmos a nossa saúde e o nosso bem-estar em primeiro lugar? É a primeira questão para a Raquel. Olá, Aldinha, muito boa noite, muito obrigada às pessoas que estão aqui para nos ver, não é? É essencialmente para isso que estes programas e estas lives servem, não é? Para nós partilharmos um conjunto de experiências, um conjunto de conhecimentos, para podermos aplicar da melhor forma, não é? Na nossa saúde, no nosso bem-estar, obviamente também no nosso entusiasmo pela vida, e de facto é muito bonito, Alda, muito obrigada, obviamente, pelo convite, porque assim, eu acho que à medida que nós vamos caminhando, vamos encontrando pessoas fantásticas no caminho, e tu és mais uma estrelinha que eu tive a sorte de encontrar, e de facto tem a ver de facto com este estado de consciência gradual que todos nós vamos colhendo. E isso é muito bom, porque de facto há esta perspectiva que o mundo está doente, há aqui uma perspectiva um bocadinho, muita referência de outras eras, em que de facto a consciência não era o fator determinante. Neste momento há muito esta perspectiva, não é? De facto a consciência começa a ser o fator determinante, e por isso é natural que mais pessoas também acabem por aceder e ter mais interesse em ver lives deste tipo, em vez de estarmos aqui necessariamente. Olha, o Instagram, estou a giro. Eu tenho aqui uma medida para também me limitar o tempo que estou no Instagram, então ele estava-me a dar essa referência, que eu já estava há muito tempo. E, portanto, aqui a grande referência é que, de facto, possa ser uma forma de suscitar outras percepções às pessoas, porque a percepção é claramente o primeiro nível da mente e que induz as pessoas a pensar, por vezes, de forma ilusória. O que é que eu quero dizer com isto, Alda? Eu achei muita graça logo as tuas questões, quando tu me enviaste, porque são muito objetivas e muito determinadas, e não dá para sectorizar o ser humano, não é? Nesta perspectiva, já com um objetivo tão determinado. Não dá, porque nós somos seres sistémicos, temos uma série de áreas que estão associadas, e de facto é necessário fazer um trabalho conjunto de despertar de consciência e buscar, obviamente, a mais-valia numa série de áreas, da nutrição à sociologia, à psicologia, enfim, é na áreas. E depois, então, nesse trabalho construído da tal autoestima, que te tinha dado referência quando falámos e que tu mencionaste aqui, há realmente um comprometimento muito acérrimo connosco próprios, e depois é muito mais fácil mensurar depois, em termos comportamentais, haver essa coerência. E, portanto, aí, tudo o que são escapes, tudo o que são situações, adições, seja o tabaco, seja a alimentação, seja, enfim, sejam outras formas de exercício físico. Eu tenho colegas meus de exercício físico que fazem horas e horas, várias vezes no dia, e não deixa de ser uma adição.
Portanto, a partir do momento em que nós nos conhecemos verdadeiramente e começamos a perceber que somos consciência e que somos esse amor, e o vamos redescobrindo cada vez mais em nós, é-nos mais fácil mantermos despertos no caminho e conscientes a cada momento. E essa é a questão-chave. Quando eu estou na vida, cada momento com o máximo de atenção, desfrutando em atenção plena, eu consigo perceber que eu não sou fruto do que o meu inconsciente me traz e do que a tendência global traz, né, que é o automatismo, é a aceleração, é a decisão fácil, né? Tenho uma situação qualquer em que fica ligeiramente desequilibrada, pronto, abro a porta do frigorífico e tiro alguma coisa que me compensa. Né? Claro que é uma... Agora, de facto, é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser construído em termos, seja em termos de limpeza de memórias, seja em termos de alinhar de pensamento. E porquê? Porque, de facto, o que nos é trazido, mesmo em termos de neurofisiologia, é que nos é muito mais fácil reagir a um estímulo imediato do que criar um estímulo diferenciado para trabalhar a nossa neuroplasticidade. Portanto, o que é natural é agarrar e comer. Se nós o fizermos rapidamente, a ação não é tão consciente e estando claramente, não é, introduzido um hábito, um mau hábito, não é, de comer quando há necessidade ou quando há muita instabilidade, etc., se começa a ser de facto repetido, o que acontece é que, de facto, nós não tendo aquele travão, aquele momento de consciência, acabamos por fazer. Por diferentes motivos. Portanto, é muito importante percebermos isso. Eu até alertava aqui para uma questão que é, nós não podemos ver isto desfasado do tal modelo de bem-estar, não é? Do tal modelo que tu falaste no Deepak Chopra, e claro, não é grande referencial, mas há muitos outros, e para mim o Dr. Seligman é uma referência da psicologia positiva, mas depois também há alguns autores que estão muito ligados a esta questão da psicologia positiva, que eu sempre estive muito ligada também ao estudo da afetividade e estas áreas e afins. E de facto, um dos modelos fala muito aqui em questões chaves que são a questão, por exemplo, das emoções, o envolvimento, porque a questão do envolvimento, a paixão, né, as vidas de sentido é que nos fazem, mediante uma tomada de decisão que parece pequena, pensar no resto. Né? Efetivamente, se eu gosto de mim, se a minha imagem física também tem influência da forma como eu, não questiono a minha autoestima, não é? Mas acaba por ser um fator determinante. Se eu tenho um compromisso comigo que nas férias vou não sei aonde, eu consigo, genuinamente, na minha vida, não é? Conseguir depois, em determinados momentos-chave, dar uma resposta capaz. Mas porquê? Porque estou profundamente envolvida numa vida com sentido, profundamente comprometida comigo, e claramente aqui com uma finalidade clara, que é, eu sou liberdade, eu sou consciência, então eu tomo as decisões que quero e não estou maniatada num conjunto, sabes, de tendência global, que é, bora lá, isto é o mais fácil e, portanto, vamos continuar aqui nos lobbies políticos e vender muito açúcar a toda a gente e vamos embora. E, quer dizer, não temos qualquer tipo de... e somos completamente manipulados. Este modelo toca aqui, não é, em fundações muito específicas também aqui, e são... Eles dão referência que é o modelo do partido, dão referência que são adicionais. E para mim não são adicionais, são principais, que é a autoestima, o otimismo, a resiliência, a vitalidade, a autodeterminação e a relação positiva. Esta autodeterminação é crucial nas nossas vidas. Não é? Por mais alinhada que uma pessoa esteja, se uma pessoa não trabalha a resiliência, não trabalha a autodeterminação, em momentos-chave, e nós vamos ter muitos momentos-chave na nossa vida, precisamente para nos trazer a consistência da nossa tomada de decisão, em momentos que temos que estar atentos, não é? Nós vimos esta vida para estar atentos e desfrutar. De facto, é muito importante perceber que temos um conjunto de recursos que têm que ser trabalhados para depois, em determinado momento, não ser o escape mais fácil, não é? Obviamente, porque percebes? E agora já me estou aqui, sabes que agora dás-me tempo para eu falar mais. Portanto, estávamos aqui a falar das questões de como trabalhar o amor próprio, a autoestima, para colocarmos a nossa saúde e o nosso bem-estar em primeiro lugar. Portanto, que sinais, que estratégias é que podemos enviar para este grupo de mulheres que quer de facto fazer uma transformação, não é? Sentir-se melhor com a imagem, ter mais mobilidade e no fundo é transversal, tem que se trabalhar a autoestima e o amor próprio para também conseguirem ser mais resilientes a meio do processo. Não, é assim, todos nós gostamos de olhar sobretudo as características fantásticas que todos temos. Temos uma série de forças e virtudes de caráter, todos temos, efetivamente, mas temos também um conjunto de fragilidades, não é? E, portanto, esta referência é, enquanto nós não olharmos as nossas fragilidades, nós não nos amamos na totalidade. E, portanto, a nossa autoestima está muito fragilizada. E, portanto, depois sofre, não é, em termos comportamentais, não é, um regime de compensação, que é o que acontece. A nossa mente está subdividida por níveis e a maior parte das pessoas rege-se
pelo primeiro e segundo nível, que são níveis superficiais, que é o nível das percepções, não é? Eu, quando olho para uma situação qualquer, vejo alguém, não é? Eventualmente com excesso de peso, e fico aquela percepção que, enfim, pensaria para mim sem dizer, não é? Aquela pessoa tem excesso de peso. Aquilo é uma percepção, porque efetivamente eu não sei se aquela pessoa tem excesso de peso, eu não devo estar focado no outro, eu tenho que estar focado particularmente em mim, que é outra questão-chave, e portanto temos que perceber que a nossa mente tem níveis diferentes e que devem ser trabalhados. E portanto, quando nos dá esta fome emocional, nós estamos num segundo nível em termos mentais, porque ao nível das emoções há um estímulo, há ali um despertar, há uma sensação que pode ser forte, pode não ser tão forte. Obviamente que quanto mais tristeza, e falando aqui um bocadinho mais em emoções, quanto mais tristeza, quanto mais sensações de abandono, quanto mais sensações de rejeição, mais vamos sentir esta fome emocional. E, portanto, são emoções que não deixam de estar num segundo nível em termos mentais. E se nós acreditarmos piamente e formos escravos destas emoções, nós acabamos por fazer o que não queremos, não é? Necessariamente, porque se eu perguntar a alguém que acabou de comer uma tableta enorme de chocolate se era mesmo aquilo que ela queria, ela acaba de comer e está com culpa. Percebes? E, portanto, esta grande referência é, muitas das vezes fazemos por automatismo, pelo tal inconsciente, e, portanto, vamos dar tempo ao tempo. Quando nos dá essa fome ou essa situação, perceber que, efetivamente, aquela emoção teve raiz num pensamento, perceber qual foi o pensamento que desencadeou a emoção e perceber se aquele pensamento tem validade ou não. Imagina, ter a referência que tive uma reunião na escola e que possa não ter corrido tão bem e que venho para casa e que estou incomodada. Se eu não procurar aprofundar-me no meu ser, não é? Perceber porque é que aquilo me está a trazer incómodo, qual é a lição que me está a ser trazida, qual foi a pessoa que me incomodou, foi quando ela disse o quê. Se eu não perceber a raiz do que me está a incomodar, eu vou estar completamente a tamponar, a pôr um penso. Pôr um penso é colocar a alimentação para dentro. Percebes? Portanto, é muito importante nós fazermos o tal autoconhecimento em nós mesmos para percebermos onde é que estão, de facto, as nossas fragilidades, onde é que estão as nossas feridas emocionais, onde é que estão os nossos esquemas disfuncionais, porque é a partir daí, não é, que nós conseguimos também chegar às nossas crenças nucleares, que já é um nível 4 da mente, já é bem mais profundo, e depois começarmos a ressignificar as situações, começar a ressignificar, a trazer outras crenças à nossa vida. Eu vou-te dar um exemplo, com a questão alimentar, eu tinha crenças completamente enviesadas, eu fazia uma série de disparates sem saber, era pura ignorância. E portanto é importante também as pessoas, se é muito importante para nós percebermos aquilo que comemos, se nós somos essa nutrição muito mais do que a nutrição física, a nossa autodescoberta... Desculpe, agora tocou aí num ponto interessante que também sucede haver conhecimento pleno de alimentação, nutrição, até de profissionais da área, profissionais de saúde, mas de facto esta gestão da fome emocional é um desafio diário em muitas situações. E era aí que eu queria chegar. Portanto, a fome emocional faz parte de um grupo de fomes psicológicas, a vontade de comer, a fome social. Portanto, não está associada à satisfação de necessidades básicas, energéticas e nutricionais. Portanto, é uma sensação repentina, portanto, de urgência, que de facto leva à ingestão de uma quantidade desadequada de alimentos e geralmente procuram ou alimentos açucarados ou salgado crocante, que de facto são aqueles mais prazerosos. A própria indústria alimentar está ciente disso, porque de facto desenvolvem uma série de alimentos, batata frita, aquele grau de crocância, chocolate, etc. E de facto, o que eu costumo explicar, para ser mais fácil de entender, é que essa fome emocional é uma forma, e a ingestão de alimentos, não é? É uma forma de fugirmos da dor e nos aproximarmos do prazer, mas através da alimentação. Portanto, e aqui a ideia era arranjar estratégias, para além das estratégias alimentares e nutricionais, como é ter uma alimentação fracionada ao longo do dia, equilibrada, com proteínas suficientes, sobretudo com o aminoácido triptofano, que é precursor da serotonina, que é uma hormona de bem-estar, a presença de fibras, uma boa ingestão de água. Portanto, damos essas orientações todas. A atividade física, que é outra área importantíssima para o equilíbrio, não é? Prevenir estados de ansiedade. Portanto, é um calmante natural. Sabe muito mais disso do que eu. E depois, de facto, ia pedir à Raquel que desse aqui mais uns insights. Está bem, temos que nos centrar em nós, temos que trazer a consciência e perceber quais são os gatilhos que puxam
para estes episódios de fome Claro que sim. emocional. E então Não, Aldina, pedi aqui, aqui a sua ajuda nesse sentido. sabes que é muito giro, porque a maior parte acontece muita vez, e já houve pessoas que me convidaram e querem, sabes, receitas, referências, o que é que eu faço, faço isto e consigo prevenir aquilo. Não, nós, de facto, o ser humano, somos todos diferentes e, portanto, não há aqui fórmulas. Agora, claro que há referências importantíssimas. Para mim, o pilar é, se eu estiver consciente, se eu estiver em atenção plena, eu não ajo em mecanismo. Eu não sou refém das minhas memórias, não sou refém deste inconsciente. E essa é a questão-chave. Por isso é que eu não abdico da meditação na minha vida. Para mim, a nutrição é muito mais do que uma nutrição física, não é? Fisiológica. E, portanto, claro que me traz também prazer comer algumas coisas, naturalmente. Agora, para tu teres referência, não é? Eu, quando faço a meditação, eu estou num estado profundo de atenção plena, de conexão em mim, que não me traz, sabes, que se me perguntarem, preferes ir almoçar ou fazer meditação? Fazer meditação, quer dizer, nem sequer equaciono. Porque, de facto, permite-me o quê? Acessar a um estado de plenitude, a um estado de verdade, a um estado de conexão tal que eu consigo, obviamente, em conexão em Deus, estar perfeitamente focada e conhecer-me verdadeiramente. E isso é que é crucial em todo o processo. Porque as pessoas tentam fugir, não é, de uma situação de receio, de medo, de sofrimento. É legítimo. Todos nós, ninguém gosta de sofrer. Agora, a questão é, todos temos que sentir necessariamente toda a panóplia de emoções que existem. Todos temos em determinado momento da nossa vida dor. Agora, eu escolho passar da dor ao sofrimento e então ando aqui a tentar fugir, compenso com a alimentação, compenso não ver aquela pessoa com quem eu normalmente discuto. Isso é estar a tentar agir, mas agir em medo, não é? Não é agir em amor, não é eu redescobrir-me, não é eu arranjar raízes de solução para mim na minha vida e, portanto, isso não me vai trazer soluções absolutamente nenhuma, não é? Ou um adiamento de um processo que vai acabar por ser construído mais cedo ou mais tarde, porque a vida é tão perfeita que nos vai trazer mais à frente algumas experiências para que nós não possamos fugir mesmo, de todo. Ou, eventualmente, eu sou, de facto, tenho a referência da dor, transformo-a em sabedoria, de que forma? Aprofundando-me em mim, percebendo, de facto, o que é que está aqui, de facto, a causar. Nós somos fruto, é assim, Aldinha, nós somos fruto do nosso corpo, obviamente, da nossa história, mas de muitas outras vidas, claramente da nossa família, dos nossos ancestrais, e um grande beijinho para a minha ancestralidade, para a minha equipa metafísica, para a minha família. E, de facto, nós não nos podemos esquecer que nós temos também em nós alguns vazios existenciais que são os da nossa família. E, por vezes, nós temos muitas situações ao longo do dia que não entendemos o que é que causou. Não é? Uma situação qualquer que nós começamos a chorar do nada, enfim. E, portanto, há claramente ali um sentir que está a ser invocado, eventualmente em termos familiares, em que nós temos a possibilidade de reequilibrar e fazer ali uma aprendizagem, libertar uma série de memórias, no fundo pormos a nossa alma ao serviço da alma familiar, para que de facto esses vazios existenciais de uma avó nossa, de um bisavô nosso, etc., consigam de alguma forma estar, não ser ali uma forma de eu, meu Deus, quer dizer, eu acontece-me, não sei exatamente porquê, nem a origem, e então arranco de forma desalmariada e desata a comer tudo o que vejo. Não dá, ou descarregar na pessoa com quem vivo. Quer dizer, não é possível. Portanto, temos que entender isto. Nós fomos criados, claramente, para nos esquecer de nós próprios. Nós fomos criados numa era em que não se falava em liderança consciente. Nós fomos claramente criados numa infantilidade de fugir ao tal sofrimento. A maior parte dos miúdos agora, não é? Nós vemos isso. Os miúdos são profundos sábios, contudo, não pode haver um contrariar de nada. E isso, quanto a mim, na minha humildade, é um perfeito erro. Porque os miúdos têm que sentir a adversidade, é assim que desenvolvem a resiliência, é assim que se preparam para a vida, que nós não vamos estar nesta existência eternamente, e portanto é importante nós percebermos que a adversidade é crucial, é isso que me faz o ser muito mais forte que eu hoje sou, e portanto é extraordinário nós sabermos que há de facto excessos, há repetições, há vergonhas, e as repetições acontecem para nós termos um olhar e um prisma um bocadinho diferente, para perceber, espera lá, eu normalmente nesta situação cedia de imediato, abria o pacote das bolachas e comia, e agora estou consciente de olhar para o pacote e vou perceber o que é que isto me traz, o que é que isto me traz de benefício, verdadeiramente. É o imediatismo, de facto, foi para isso que nós fomos educados. É termos uma situação, um receio, um desencontro, uma situação qualquer, e no imediatismo agimos e compensamos. Agora, de facto, as vidas com sentido, e é aí que a psicologia entra claramente a psicologia positiva, eu quando tenho uma vida com sentido tenho um prazo que não... Eu sei que se não fizer algo a determinada altura, é um sim a mim própria, é um sim maior a uma situação, a um prazo que eu tenho maior, com uma meta muito maior. E claro que, não é?
também estará às vezes a apetecer-me comer um chocolate e não comer. Agora, perceber claramente o que é que isto me traz. Traz muito mais benefício do que eu ceder de forma imediata a comer o chocolate. Então avancemos. Sem questão nenhuma, sem questão nenhuma. Aldinha, eu estou doente desde quinta-feira, fiz uma mudança radical na minha alimentação. Eu nem vou dizer aqui o que é que estou a fazer, senão as pessoas dizem que eu sou louca. E com toda a facilidade, sabes? Agora, porquê? Porque para mim a riqueza ecológica, que acaba por estar aqui, Estamos a deixar todo. também Teve aqui uma muitas visitas com interferência no som. sentido. Consegues ouvir agora, querida? Agora já Consegues está. ouvir-me? Foi Está só tudo um bem? cortezinho. Está tudo bem? Tá? Sim, sim, sim. Ok. É porque eu não estou com muita bateria de vez em quando. E portanto aqui, esta é a grande referência. Qual é a meta, sabes? É só a ação pela ação. É uma ação consciente. Traz-me riqueza psicológica. A riqueza psicológica, há aqui muitos autores que falam, e eu gosto muito do trabalho de Dinner, e portanto acabo sempre por estar aqui muito presente com ele, que fez um trabalho extraordinário, nesta parte também relacionada com emoções positivas e afins. E assim, a riqueza psicológica reporta aqui muito uma questão-chave, que é a nossa atitude perante a vida. Eu, quando cedo a um imediatismo, eu não estou a ter uma atitude de coragem, eu não estou a ter uma atitude, sabes, de um amor maior em relação a mim, eu não estou claramente... portanto, aqui entra o desenvolvimento espiritual também. Tu começaste pelo Deepak Chopra, deu-me uma vontade de rir. Porque, de facto, eu quando estou no No bom sentido. Raquel, estamos-te a perder. desenvolvimento, consegues-me ouvir? Sim, mas houve aí um corte. Estavas a dizer, quando eu comecei a ler Deepak Chopra, deu vontade de rir. Mas é melhor Não, explicar à audiência porque eles podem não perceber bem. não, querida, porque é assim, a riqueza, para mim, a grande referência da riqueza psicológica é claramente a atitude que nós temos perante a vida, a questão do desenvolvimento espiritual, a questão da saúde, a questão das atividades prazerosas que eu tenho na minha vida, que é isso que me traz uma vida recheada de sentido. E isso são todos fatores de uma riqueza psicológica ou de uma felicidade que eu não troco por nada. Isso é crucial. E, portanto, tu foste buscar Deepak Chopra, que é um grande pilar, uma grande referência, não só no mundo da espiritualidade, mas também. E, portanto, de facto, quando eu me redescubro por completo como ser total, eu tenho a noção que não sou só a fatia do meu corpo ou a fatia de um impulso, não é, emocional para comer algo. Não é? Eu estruturei a referência da mente por cinco níveis. Não é? O nosso nível que nos permite a tomada de decisão é o nível mais profundo. É o nível central da mente, em que eu tenho a possibilidade de tomar decisão se vou comer ou se não vou comer. E, portanto, aí eu não sou refém das minhas emoções. E eu estou a falar disto das emoções, querida, mas é assim, há uma afirmação de Van Gogh que há de estar sempre, sabes, aqui na minha mente. Eu estou muito ligada ao desenvolvimento emocional e Van Gogh dá uma informação espetacular que é, pronto, não é exatamente por estas palavras, mas a ideia é esta. A referência, o meu filho é tão giro, eu estou aqui e o meu filho está ali ao fundo a fazer assim, boa mãe, boa, lindo. Está-se a Queres falar dar um muito beijinho, bem. filho? Queres dar um beijinho, filho? Olá! Mandar apoio. Olá, boa noite. E, portanto, a grande referência que Van Gogh dá é que a maior parte de nós não tem noção que somos escravos de pequenas emoções. E é verdade. É verdade porquê? Porque a maior parte do ser humano, como se deixa levar por percepções e por emoções e por esses instintos que tu dás referência, porque a dor emocional é um instinto, de facto, como não se aprofunda na totalidade do ser, não é? E, portanto, não tem a percepção que somos seres totais, que somos espíritos, que somos almas, que temos, de facto, vontades, mas que as vontades da alma é que prevalecem e não a vontade, este instinto animalesco, não é? Porque senão não seríamos seres humanos, nem teríamos consciência. É isto que depois também acaba por, não é? Por, no fundo, nos dar uma visão maior e um compromisso maior com uma vida de sentido, não é? Efetivamente, com fazer valer a consciência na nossa vida. E isso é crucial. Mas foi giro que tu falaste na atividade física, falaste aqui num conjunto, não é? de soluções e de sugestões. É assim, querida, eu acho que se todos nós trabalharmos... David, não vais ligar a televisão agora, filho? Se eventualmente nós tivermos todos uma base mínima de trabalho de inteligência emocional, tudo se torna muito mais fácil. Esta fome emocional todos sentimos. Agora, quando eu conheço as minhas emoções, quando eu consigo regulá-las, quando eu consigo genuinamente perceber quais são normalmente os sentidos que eu tenho no meu corpo e que me ativam para ir comer determinada coisa, eu consigo gerir muito melhor. E isso é realmente crucial. A maior parte do ser humano Então tem aí podemos, desculpa estar a cortar, por favor, quero fala, dar aqui mais um pequeno tópico que queiras desenvolver. Portanto, o autoconhecimento é muito importante, é Crucial. fundamental, é crucial, como Crucial. tens dito. E a meditação ajuda imenso nesse processo, não é? É, querida. E penso que muitas vezes
Nos grupos que eu tenho acompanhado, eu costumo colocar, por exemplo, afirmações positivas para se dizer pela manhã e explico. É importante começarmos o dia com afirmações positivas, acaba por programar um bocado a Claro que energia sim. do dia, não é? Emitimos sinais ao nosso cérebro, ao nosso corpo, para estar num registro positivo. Mas a maioria das pessoas ainda não tem esse despertar a consciência para Não, tem, essa parte. Pronto. é assim, querida, tudo leva o seu tempo. Não é? Eu também comecei Uhum. no caminho, ainda estou no início, porque eu comecei a minha autodescoberta há 3 anos. A grande referência, assim, eu gosto particularmente de afirmações positivas, mas depois cabe a cada pessoa, sabes? Há pessoas que não lhes diz nada às afirmações positivas. Tudo que funciona comigo, eu gosto de partilhar. O que não quer dizer que depois tenha a ver, obviamente, com a personalidade de cada pessoa. É uma boa referência para mim, porquê? Porque, de facto, nós quando adormecemos, não é? O nosso consciente passa ali a bola mais para o inconsciente. E ao acordarmos, por vezes, não é? Estamos aqui um bocadinho ainda muito focados no inconsciente. E, portanto, eu gosto de realinhar logo com uma ou duas afirmações positivas para me recentrar e, no fundo, dizer assim, consciência, estou aqui. E, portanto, é uma forma de me programar, como tu disseste e muito bem, para, a partir dali, não é? Ter o dia. Aliás, eu faço várias escolhas e posso sugerir também. A questão da gratidão, para mim, é a primeira coisa que eu faço quando abro os olhos. Portanto, eu agradeço logo um conjunto, normalmente de 33, 40 motivos. É a primeira coisa que eu faço na minha vida. Depois, bem, enfim, também tenho que ir à casa de banho, como é óbvio, mas depois acabo necessariamente por fazer uma ou outra oração, porque é uma forma, e a oração não é um pedido, não é? Especial, porque às vezes as pessoas têm uma ideia também um bocadinho enviesada, acaba por ser um reforço da tal gratidão que eu faço em relação, não é, necessariamente, a alguns anjos e arcanjos com quem eu tenho Uhum. mais relação, porque todos temos um anjo da guarda e acho que todos nós devíamos agradecer ao nosso anjo da guarda, que está sempre muito presente Sempre connosco e é connosco. super Uhum. importante. E, portanto, a partir dali, acabo por também fazer escolhas, seja a afirmação positiva, seja das emoções que eu quero que reverberem no meu dia, né? Necessariamente mais relacionadas com o amor e com a alegria, e por isso é que eu também criei o baralho de cartas relacionado precisamente com estas duas emoções e com 17 sentires relacionados com o amor Uhum. e 16 relacionados com a alegria, porque de facto o foco da nossa atenção é crucial. E portanto, se eu direcionar a minha atenção para algo que eu desejo profundamente, acabo por fazer também por vezes, quando tenho tempo, logo a carta de intenções, daquilo que quero, né, programar-me para aquilo que quero ver minimamente concretizado, e faço sempre antes de começar no ativo a mexer, não é? Que aqui já estou, no ativo, mas não estou no ativo, pergunto sempre, não é? Deus, diz-me qual é a forma de eu hoje colaborar e servir da melhor forma às pessoas que tenho perto de mim. E isso é crucial. Portanto, nós não Uhum. vimos esta Uhum. vida, de facto, para pedir, 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 nós vimos esta vida para agradecer profundamente a nossa existência e podermos agir em consciência, em atenção plena, desfrutando de cada segundo e de cada experiência. Uhum. E só quando eu estou consciente, e assim, eu falei na inteligência emocional, Alda, mas falta também na questão de trabalhar competências de bem-estar. E competências de bem-estar é eu trabalhar a gratidão, é eu trabalhar a meditação, é eu trabalhar o exercício físico, é eu trabalhar o elogio e a gratidão em relação aos outros. E isso são formas de trabalhar também competências de bem-estar que são cruciais. A visualização própria criativa de eu estar a idealizar o que me vai acontecer durante o dia, são formas de trabalhar necessariamente o meu bem-estar. E tem que estar. Não é? Programo o meu dia sempre com momentos para brincar. É crucial. Uhum. Portanto, nós temos Uhum. momentos para contactar necessariamente com a natureza. Portanto, são formas de conexão em que nós estamos profundamente em estado meditativo e que nos permitem não fugir tanto para a linha do inconsciente. Porque, obviamente, Exatamente. Tocaste aí numa questão das atividades prazerosas e das atividades que ajudam. No meu grupo avançado de desafios, tem a ver com o projeto que eu iniciei dos desafios para emagrecer. Naturalmente, 21 dias são só o lançamento. E depois é necessário mais, portanto, é necessário desenvolver ali uma série de temas, de comportamentos e coisas que eu tenho feito é pedir para fazerem listas dos benefícios em emagrecer, portanto são todos inputs e colocarem de facto listas à vista para irem lendo, para não se esquecerem porque é que é importante emagrecer. E aquilo também dá um bocadinho de motivação. A próxima lista que eu vou pedir para fazer é realmente a lista de todas as atividades prazerosas que claramente. tenho, como andar na natureza, ler um livro, ir passear o cão, fazer exercício no ginásio, sei lá, ir fazer uma massagem. Portanto, ter essas listas de coisas que De gostam de fazer, que referenciá-la. muitas vezes também não se permitem a fazer ou não abrem espaço na agenda para fazer. Essa é a questão. Portanto,
Mas isso lá está, é o tal trabalho gradual, sabes, em termos de auto-amor, quando as pessoas se consideram merecedoras de durante o dia fazer aqui pequenas quebras, que são pequenos ganhos e recentramento, percebes? Mas é assim, tu estavas a dizer, basta um post-it, Alda, basta um post-it com a referência até dos sonhos, sabes? Eu tenho normalmente um post-it comigo, não é? Da referência daquelas 5, 6 coisas que mais mexem comigo, e está sempre perto de mim. Se eu tiver aqui um período em que estou um bocadinho desconectada, eu olho para o lado e vejo viagem a São Tomé, sabes? Porque eu colaboro com as crianças. E, portanto, olho para ali, sabes? E é uma forma também de me manter aqui ancorada. No fundo, são sugestões de ancoragem. Imagina, objetos que nos dizem muito, afirmações positivas, post-it com objetivos, histórias que tu gostes particularmente, objetos de família, os valores, Alda, o que nos mexe claramente à mudança, à transformação de hábitos e a uma caminhada mais comprometida são claramente os valores que nos movem, porque estão mesmo no tal, quando eu dei a referência dos 5 níveis da mente, aquele que toma a decisão é mesmo mais a nível interno e, portanto, os valores estão na nossa raiz, não é? Portanto, imagina, as pessoas identificarem para si se é o amor, se é a liberdade, se é a família. Então vamos ancorar e arranjar aqui necessariamente fotografias de família para estar por perto. Imagina, eu prometi ao meu filho que iríamos a um destino e, enfim, vamos ter que estar os dois sempre dentro d'água. Enfim, tenho que trabalhar a minha imagem. Ok, então se calhar por aqui uma fotografia de mim com o pequenito num parque aquático aqui, os dois de tanga, será uma sugestão, não é? Numa altura em que eu estive particularmente mais formosa. Pronto, e então é aqui claramente uma ancoragem perfeita para eu quando olhar. Agora, de facto, isto são pequenas referências que podem funcionar muito bem e que ajudam, claro que sim, Alda. Agora, não se imiscui de um processo necessariamente de autodescoberta, de auto-amor, que tem que ser feito necessariamente, sabes, a par e passo, necessariamente. Assim, não há ninguém mais merecedor do que nós nos conhecermos verdadeiramente a nós próprios, porque toda a realidade que nós não gostamos à nossa volta e o que nos cria instabilidade são conflitos internos. A raiz é o conflito interno. E esse conflito interno tem a ver com nós não nos conhecermos verdadeiramente e não nos valorizarmos. E, obviamente, como não nos conhecemos e não nos valorizamos, também não nos consideramos merecedores. E, portanto, aqui, depois há o processo de compensação que acontece na alimentação e numa série de outras questões. Portanto, essa é uma questão-chave. Sabes, as sensações são só sensações. As sensações são os que nos conectam, assim como as emoções, para eu perceber, de facto, se eu estou alinhada ou menos alinhada. Se eu tenho muitas emoções que me causam medo, se eu tenho muitas situações em que me causam desequilíbrio, então eu tenho que fazer alguma coisa para trabalhar a minha estabilidade, a minha força e a minha coragem. É porque eu tenho, primeiro que tudo, não é? E falando aqui nas forças de caráter, não é? Das nossas 6 forças de caráter, a primeira grande referência é eu trabalhar o amor. Se eu não sou amor para mim, como é que eu consigo ser amor para o outro? Se eu não sou amor para mim, eu também não sou coragem para mim, eu também não sou sabedoria e conhecimento, eu também não sou temperança, não sou transcendência, nem sou justa. Portanto, eu não consigo ter nenhuma das outras forças de caráter, e estou a falar nas forças de caráter, já agora aproveito para falar do curso de meditação, que vai ser precisamente sobre essas forças de caráter. Eu já estou inscrita, eu já me inscrevi. Verdade, obrigada. E, portanto, aqui a grande referência é, espera lá, então se nós podemos concentrar a nossa atenção sobre forças de caráter que todos somos, mas que têm que ser potenciadas. Se eu posso fazer uma meditação, que é algo que sabes que é muito mais do que uma ferramenta para mim, é um estilo de vida, mas claramente foi a ferramenta, sabes, que iniciou a minha mudança, claramente em termos de mindset, em relação ao auto-amor que eu sinto em mim. Foi através da meditação. Não foi por acaso que eu comecei, em vez de fazer uma vez por dia, passei a fazer 3, 4, 5. Não foi por acaso. Não é? Porque eu percebi que eram momentos em que eu me conhecia, em que eu desfazia e desconstruía uma série de crenças erradas, erróneas, ilusões puras, que eu não valia nada, que eu só fazia erros, aquelas ideias enviesadas que as pessoas têm e que de facto só através da meditação é que nós entramos num estado de pureza, num estado, sabes, de retirar de véus, que de facto, estando imbuído numa sociedade em que sempre nos pediu para estarmos o mais silenciosos possíveis, o mais maniatados possíveis, não ajuda a construir uma estrutura em termos de autoestima. Uma sociedade que não nos permite sermos nós próprios, não é? Mostrarmos a nossa natureza plena. Claro, portanto, aqui a grande referência é quanto mais confronto, quanto mais opiniões, pior. E, portanto, mais vale mantermos um conjunto de seres humanos que são eventualmente enviesados. Temos uma história sociocultural que aponta precisamente para essa referência, que iluminados são meia dúzia de pessoas ricas são outra meia dúzia, e não faz sentido nenhum, porque nós somos potencialidade pura, nós somos seres, todos nós seres divinos, e todos nós vimos resgatar esta dimensão espiritual que, enquanto não for assumida, nos permite sentir, sabes, muita fragilidade e muita dificuldade e muito pouca força.
foi o que eu senti até, percebes? Até entrar no mundo da espiritualidade, até entrar no mundo da Raquel, já meditação. que toca esta parte, como é que passa da área do desporto, da educação física, saúde, para esta parte da psicologia positiva e yoga e todas estas terapias Espetacular. holísticas? Isto é assim, eu sou sempre muito versátil. Olha, Aldinha, é assim, olha, sabes que nós temos referência, não é? Quando somos miúdos, eu sempre sonhei em ser professora de educação física e psicóloga. Sempre foram paixões, sabes, no nono ano, e foi precisamente o que me deram os testes psicotécnicos e, portanto, tive logo ali essa referência. Só que depois, é muito engraçado, nós vamos mudando, não é? Até ao 12º ano não li um único livro. Os meus professores de português não podem ouvir isto. Tinha notas excelentes a português, mas eu nunca li um livro. Lia assim só umas coisinhas. Depois dizia que lia as obras, mas não lia nada. A partir do 12º ano, quando comecei, não é, a entrar para a faculdade, comecei a desmiuçar e adoro todas as áreas, e sempre agarrado aos livros. E de facto, o que é que aconteceu? A parte da psicologia não me trazia, sabes, o tal preenchimento, sentia que estava muito canalizado. Aliás, até à psicologia positiva, até o Dr. Seligman, em 98, fundar com a APA a psicologia positiva. Até então a psicologia era muito reducionista, muito focada no tal tamponamento, no minimizar ansiedades e depressões, não é? Perturbações de personalidade às vezes nem identificavam na maior parte das pessoas, e eu também não sou fã de identificar nada em ninguém, porque nós não andamos aqui para colocar o catálogo na testa de ninguém, mas efetivamente não eram sequer reconhecidas, e de facto a psicologia positiva veio trazer um outro olhar muito mais colado a vidas de significado, de facto à vivência, né, de emoções positivas, mas em forma de sustentar essas emoções positivas, que é através das vidas de significado, é através necessariamente da resiliência, do otimismo, da satisfação, das tais vidas que estão recheadas de momentos que nos trazem a pura conexão e o puro campo para podermos expandir a nossa potencialidade pura que todos somos. Portanto, é magnífico. Pronto, depois a partir da psicologia positiva, depois encontrei a professora Ana Pedroso, que foi a minha primeira grande mestra, que foi precisamente no Congresso da Felicidade, porque eu estou muito associada ao estudo da felicidade, e portanto foi a partir daí, comecei a entrar pela meditação, foi aí o meu primeiro grande mergulho, e foi... Pronto, é a coisa que eu mais gosto de fazer nesta vida, e de facto a partir daí, pronto, necessariamente o Ho'oponopono começou também, não é? A entrar na minha vida, que para mim é claramente uma forma de estar na vida também, muito focada na pacificação profunda, não é? na tal consciência que nós somos esta memória ancestral, mas que não somos reféns dessa memória ancestral, e que podemos a cada momento fazer escolhas e criar o momento presente, e portanto a partir daí depois entrou o coach sistémico, não é? E pronto, aqui a vida mudou assim radicalmente, e de facto tudo acaba por, sabes, porque as áreas científicas são todas muito, muito cruzadas, e é tudo, nada está separado, tudo é amor, tudo é consciência, e portanto acabou por fazer aqui um belo bolo. E bem, portanto, explicar aqui à nossa audiência que a Raquel, portanto, é convidada de hoje, estivemos a falar de transformação de hábitos e fome emocional, e de facto os tópicos que estiveram foi a consciência, o autoconhecimento, portanto, a Raquel deu aqui uma série de inputs e estratégias também relacionadas com a meditação para realmente ajudar ao processo de autoconhecimento em todos aqueles que tiverem com problemas relacionados com a imagem, com o corpo, com a saúde, e que precisem também de trabalhar outras áreas da vida, porque só o plano alimentar, não é? Obviamente que não chega. Portanto, Raquel, eu penso que foi uma excelente conversa, não deu para aprofundar em nada, quiçá noutra oportunidade, mas já lançámos aqui vários inputs, vários temas para aprofundar numa próxima oportunidade, e falarmos mais sobre a psicologia positiva nas nossas vidas, e associada à saúde e ao bem-estar. Claro. Muito obrigada a todos que nos estão a ver. Raquel, Aldinha, muito obrigada. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa, querida, que nós não falámos. A questão da yoga do riso, a questão do riso é também uma estratégia que pode estar aqui contemplado na questão, não é, das competências para a saúde e para o bem-estar. É crucial na nossa vida. Da mesma forma que nós devemos estar conscientes durante o dia, nós também podemos escolher aquilo que queremos trabalhar. E trabalhar a felicidade na nossa vida é também recorrer ao riso durante o dia, mesmo em situações que nos pareçam ligeiramente tenebrosas, não é? Porque nós já percebemos que a percepção é só o primeiro nível mental, por vezes é um olhar um bocadinho
Estás-me a ouvir, Aldinha? Estás? Sim, sim. Ups, ok. Agora já ouço. E, portanto, a grande referência é que, de facto, há que perceber que o riso pode ser utilizado como uma ferramenta, como outra qualquer, e, portanto, assim como vamos à natureza e procuramos o contacto direto, estarmos ali em essência pura com a Mãe Terra, que é parte de nós, também podemos recorrer ao riso, ainda que não tenhamos vontade. Nós podemos ir até ao espelho, colocar, sei lá, estou a dar aqui um exemplo qualquer, agarrar numa caneta, numa coisa qualquer, colocar aqui e estarmos em frente ao espelho a rir-nos sem grande vontade, porque efetivamente o riso traz-nos benefícios internos fisiológicos enormes. Não é? Nós, de facto, temos um conjunto de hormonas da felicidade dentro do nosso corpo que pedem a todo momento que sejam também movidas. E mover é rir, ainda que seja sem vontade, diferente ao espelho. Aliás, vocês, se olharem para vocês ao espelho, vai acontecer como acontece a mim, que estou lá, eu às vezes digo assim, faço o jogo do sério aí com a malta e digo assim, vamos lá fazer o jogo do sério. Eu passado 2 segundos perco logo, não é? Porque eu fico assim, sério. E rapidamente começa a rir. E isso é crucial, porque 10 minutos de riso, e um grande abraço ao pai da yoga do riso, ao Dr. Kataria, que de facto nos traz, é médico também, e nos traz a referência que 10 minutos de riso diário acabam por suscitar mudanças em termos de percepções, do foco da atenção, traz-nos descidas em termos de stress e ansiedade, traz-nos claramente outra flexibilidade e abertura em termos de pensamento. Portanto, vamos perceber que além do exercício, também podemos recorrer ao riso e, portanto, não há questão nenhuma, nós não temos, lá está, é aquela crença que só nos temos que rir quando estamos cheios de vontade. Isso não faz sentido, não é? Tem que ser, é precisamente nos momentos em que nós estamos mais tristes que nós temos que nos rir. É precisamente pode ser uma estratégia para levarmos novamente a energia para o positivo. É isso mesmo. Ok, é isso mesmo. ok. Isto precisa tudo de ser muito aprofundado. Acho que tocámos aqui uns hot topics, N coisas, mas tudo muito superficial. Fico aqui cheia de ideias para trabalhar em projetos futuros. Raquel, foi um gosto enorme ter-te aqui comigo e com esta audiência maravilhosa. Esta entrevista vai ficar gravada no Instagram para quem não conseguiu ver hoje. Houve pessoas que realmente estavam interessadas, mas não tinham agenda para ver. E olha, muito obrigada a todos pela participação. Um grande obrigada, Raquel. Um grande beijinho. Obrigada, vamos falando e vamos estar juntas no curso de meditação. Não é? Começa já dia 17. Obrigada, muito boa noite a todos. Obrigada, querida. Beijinhos, Obrigada. beijinhos. Gratidão a todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.